Fala pessoal, bem-vindo a mais um podcast e hoje esse é muito especial porque eu tô aqui com um cara que eu admiro demais. O cara é um monstro da internet, o cara tá desde os primórdios aqui no YouTube dando dicas e é meu amigo Rafa. Oh, e aí, Rafa? A felicidade é minha, gente. Que é isso? Cara, que prazer do cacete ter você aqui comigo. Cara, o prazer é meu, porque assim, você fala que eu sou primórdio, gente, ele é muito mais que eu. Aí. Não, eu tava na internet, tava você lá também. Não, se ele tava na internet desde 2010, 2012. Não, acho que o meu canal é 2014 começou. Ah, então a gente começou juntos. Entendeu? Eu tô falando, ele fica falando que eu sou mais antigo aí, dinossauro aqui é ele, viu, gente? Só que ele começou e fez sucesso, porque ele ajudou 90% das pessoas que não estavam em São Paulo. E vocês vão saber como que ele ajudou essa galera agora no podcast. Aqui que a gente vai bater esse papo. Eu já queria convidar você a acompanhar o Rafa nas redes sociais. Está aqui, ó, Instagram, como você entrar em contato. Fica por dentro aqui com esse cara que você não pode perder nada, que o cara é um gênio. Rafa, de novo, muito obrigado. Que isso, te apresenta aqui pra galera e bora começar esse bate-papo que eu tô super feliz aqui em estar contigo. Bem, pra quem não me conhece ainda, eu sou o Rafa. Eu comecei lá em 2014 com a lojinha do Atacado. Então, no passado, todo mundo ficava nos ônibus, aquela loucura, o pessoal vindo do Nordeste ficava 2 dias viajando pra comprar na 25 de março. Ninguém sabia de fornecedor, era tudo secreto. Exatamente, era tudo secreto, os fornecedores ficavam escondidos, não tinha esse negócio do chinês falando galera, chinês aí, tipo, conhecido na internet, né? Que hoje em dia virou moda, todo mundo agora quer comprar com o chinês. O chinês pode estar até vendendo mais caro, não importa, mas a galera quer comprar o chinês, não é isso? Sim. Só que na minha época ali não, então assim, eu olhei e aconteceu do nada a questão de fazer um atacado. Na verdade ele começou com uma loja de varejo, né? Como a gente tá aqui conversando, eu vou entrar nesse mérito. Se chamava Modacel, o nome da loja. Como? Calma, que agora isso aí é primeira mão que eu não sabia. Ninguém sabia, gente. Aqui vai ser só novidade. Como é que é? Tu tinha uma loja de varejo. Isso, se chamava Modacel. Começou assim, eu falei assim, eu quero uma loja de varejo porque eu via a minha ex-namorada comprando muita capinha de celular e o pessoal mandava trazer do AliExpress, sabe assim, demorava, capinha cara, umas capinhas tudo doido. Eu falei assim, cara, eu vou vender capinha e vou ficar rico. Rafa, sem revelar a tua idade, isso tem quantos anos a Modacel? Isso faz quantos anos aí? A Modacel foi em 2012, mais ou menos, 2013. Ou seja, ali uns 15 mais anos de, quase. É isso aí, é quase 15 anos. Quase 15 anos ali da Modacel. E aí, mas assim, não deu certo, tá? Modacel não deu certo, por quê? Eu queria vender na internet, só que o frete era muito caro. Não tinha o lance do Mercado Livre entregando rapidinho, não tinha full. O frete muitas vezes estava mais caro que a capinha. Aí eu olhei e falei, cara, comprei uma porrada de capinha nessa 25 de março, o que eu faço com esse negócio? Aí eu e um amigo meu que estava fazendo sociedade comigo, a gente, vamos botar no Mercado Livre. Será que vende? Ele tinha uma conta boa que ele vendia tudo. Vendia cadeira, vendia tudo assim. Isso aqui tá pra vender. Ele botava lá no Mercado Livre e vendia. Beleza. Aí ele foi e colocou lá uma pack de 100 capinhas. Mas vendeu em um dia. A gente olhou e falou assim, nossa, mentira. A gente comprou um negócio, sei lá, na época era, sei lá, capinha de R$3 na 25 de março. A gente colocou um kitzinho de 100 capinhas no Mercado Livre a 600. A gente falou, cara, vendeu em um dia. Fizemos 100% de lucro e a gente olhou e falou assim, o lance tá no atacado. Entendeu? Nessa época era o S2, iPhone 3, sabe assim? Não tinha tantas variedades. E aí a gente olhou e falou, cara, encontramos um nicho aí. O que a gente fez? Vai na 25 de março de novo, compra mais 100 capinhas. Pá, botou no Mercado Livre, vendeu. Isso num gap de quanto tempo, essa venda de capinhas? Não, era coisa de dia. Tipo, comprou, botou, colocou vendeu. Hoje, vendeu no outro dia, assim, foi no dia seguinte. Mercado Livre era a terra de ninguém, não sabe assim? Era todo mundo vendendo réplica e todo mundo sempre querendo ganhar dinheiro. Nessa época, o empreendedorismo bombava, né? Não era, depois da pandemia, começou o empreendedorismo, todo mundo virou, qualquer pessoa virou empreendedor, né? Sim. Aí, hoje em dia, todo mundo virou empreendedorismo por necessidade. Lá atrás, não, era a galera que queria, que tinha essa vontade de empreender, né? Beleza, aí em coisa de um dia vendeu. A gente, vamos comprar de novo. Ia lá, comprava de novo, pá, beleza. Só que tinha uns poréns, a gente vendia as capinhas sem falar modelo, sem nada. Só um pacote de 100 capinhas para celular e isso aí, enviava. é o pack fechado, tinha um pouco de tudo. E o pessoal falando, não, isso aí não vai vender de novo, vocês não estão nem deixando de escolher estampa, nem nada. Não estamos deixando de escolher, e assim, só estampa legal, a gente vai fazer o nosso melhor. O pessoal começou a confiar na gente. E eu sempre tive uma preocupação com as pessoas. Eu falei, eu sei que eu quero estampa bonita. E é real, viu, pessoal? Você que tá achando, não, ele vendia, ele queria vender. Não.
é real. A preocupação que ele tinha com as Sim. pessoas, ele não é só que ele tinha, ele tem até hoje. Não é só vender, ele quer cuidar, ele quer fazer o dinheiro para ele estar em segundo plano. O pessoal não acredita, né? Eu conheço o Rafa por trás das câmeras e o dinheiro está em segundo plano. Sim, gente, eu não tô andando de Porsche para isso aí, porque eu gosto de vocês, eu quero ajudar, e esse sempre foi o meu princípio. Então eu não consigo fazer as coisas por dinheiro, tem que ter um princípio. Então eu comprava capinhas mais caras, aí eu sempre escolhi capinhas legais, capinhas bacanas. Na época tava aquelas capinhas que era o que o pessoal fazia com os desenhinhos, tinha desenho de Homer, a gente podia botar qualquer coisa e vendia tudo. Gente, era terra de ninguém. Aí eu escolhia capinhas legais, gastava mais, então quem comprava a primeira vez falava que da hora, então esse cara já fidelizava. Entendeu? Pronto. Então eu já comecei a fidelizar o pessoal. Ed comprou um kit meu de 100, ele vai comprar outro. De novo, porque chega um negócio bom. Chega um negócio bom, a pessoa não vende. Não é o lixo que vende. Ó, tem muita gente, cuidado, viu? Isso aqui, quem tava fazendo era o Rafa. Tem muita gente que vende hoje refugo da 25. Sim. Muita gente vendendo refugo da 25. Não, e eu já fiz leilão, quem me conhece de um tempo atrás, já fiz leilão de capinha 25 centavos. Tinha capinhas boas e tinha capinhas ruins, mas eu nunca deixei de falar. Falei, gente, tá vendo esse modelinho aqui? Esse modelinho já não tá vendendo tanto, mas você tá pagando 25 centavos. Vendeu uma, você paga o kit todo. É isso. É isso aí, isso. Pronto. Então, assim, sempre na honestidade. Né? Mas esses kits, nessa época que a gente tá falando lá do passado, era realmente só capinha top. Tinha um Pocket, tinha um Motorola Razr, coisa lá de 2014, coisa antiga. Só que bombou. A gente começou a fazer isso direto. Aí nisso, a gente começou a dominar o Mercado Livre nessa área. Eu falei, cara, o Mercado Livre é terra de ninguém, eu vou começar a fazer esse negócio. A gente começou a tocar. Aí tinha eu e esse amigo meu, que era meu sócio, que era o Ricardo. Aí chegou uma hora que a gente começou a se desentender, né? Cada um quer seguir um caminho. A gente abriu, ele abriu uma outra loja pra ele, então cada um ficou com uma loja no Mercado Livre. Gente, chegou o momento no Mercado Livre, da primeira página do Mercado Livre... Era só vocês dois? Era sei lá, os 10 primeiros anúncios, 8 era nosso. A gente combinava, por exemplo, tu vai viajar? Então eu aumento o teu preço e eu vou diminuir o meu. Aí vendia mais os meus. Daqui a pouco eu ia sair, ia fazer alguma coisa no final de semana, aí eu aumentava o meu preço e ele abaixava o dele, aí vendia mais o dele. E nossos kits de venda eram assim, sei lá, milhares de kits vendidos de 100 capinha. E um monte de kit nosso, mudando a foto, mudando o mercado. Cara, a gente dominava o Mercado Livre. Hoje isso parece uma coisa inviável, impossível no Mercado Livre, como ele está hoje. Sim, sim. Cara, mas ficou anos nesse negócio do Mercado Livre, a gente dominando o Mercado Livre. Aí começou a vender demais, eu comecei a ganhar muito dinheiro. Eu falei, cara, eu tô ganhando muito dinheiro. O que eu vou fazer? E foi até uma dessas divergências com o meu sócio. É difícil ter sócio, mas assim, o importante é alinhar com pessoas que têm a ver contigo, né? Depois a gente fala até de sociedade um pouquinho. Mas eu falei assim, vou abrir uma loja no Brás. Eu não quero mais ficar trazendo para minha casa e vendendo no Mercado Livre. Eu já quero pegar no Brás e vou abrir a loja no Brás dali mesmo. Despacha de lá. Aí acabou, eu vou profissionalizar esse negócio. Aí começou, aí foi onde eu abri a loja na galeria, entendeu? Só que aí tinha varejo também. Porque eu tava aberto ali, eu falei, não vou perder os clientes que estão ali, né? Os clientes vão entrar e perguntar. Era numa galeria, só que assim, nessa época eu nunca divulguei, né? Vocês começaram às vezes a me ver depois que eu fui pro escritório. Eu comprava muita coisa na Gamaston, tinha muita capinha lá também na época e tudo, então eu abri a loja em cima da Gamaston. Eu peguei um andar do prédio, peguei o andar todo. No início eu peguei uma sala, eu fui indo para ver, eu tava com o andar todo em cima da Gamaston. Então tu tava com um fornecedor aos seus pés. Exatamente, literalmente. Eu era o que mais comprava dele. Aí tinha outros. Aí você vai conhecendo um chinês aqui, outro ali, uma fonte lá, fulano vê você toda hora carregando caixas e caixas e caixas. O que o cara fala? Velho, aquele cara é bom. Aquele cara é bom, vou vender para aquele cara. Exatamente. Porque se ele comprar minha mercadoria, eu vou estourar junto. E eu sabia disso, eu sabia que eu tinha que estar no Brás pra galera me ver e pra justamente bombar, né? Aí nessa época ainda, eu falei assim, cara, eu preciso me destacar aqui do povo, né? Entendeu? Eu falei assim, velho, o Gustavo Lima meteu um dentão brancão. Aí eu falei, vou meter um dentão brancão, entendeu? Como que eu faço pra ver antes do dentão brancão, cara? Entendeu? Não, tem vídeo teu antes? Tem. Qualquer coisa depois a gente bota assim. Eu falei assim, eu quero um dente igual do Gustavo Lima, brancão, porque eu quero todo mundo me entendendo. Me vendo aí, falando, aquele ali é o cara, sabe? Existia um marketing por trás disso. Rapaz, olha que louco. O Rafa, antes da galera meter esse dentão brancão, era uma característica dele. Quando ele falava, o cara do lado da loja das capinhas, aquele do dentão brancão. Isso, era uma estratégia de marketing pra pessoa entender, entendeu? Hoje eu nem tenho mais, minhas facetas mudaram. Hoje é normal aqui, na verdade eu até botei bem mais escura do que o normal. Mas assim, na época era uma estratégia de marketing. Eu queria que todo mundo no Brás me visse e olhasse, o Rafa ali, ó.
Quadradinho, a sua cena na época era quadradinha. Exatamente, brancona, entendeu? Então tinha um porquê daquilo. Que foi na época que o Gustavo Lima fez também. Então só fazia artista, então realmente chocava. Pá, é branco demais e não sei o quê. Então tinha toda uma estratégia ali de marketing, sabe? Porque eu queria ser conhecido entre as pessoas. De YouTube pra cá, eu já achei uma coisa louca. O cara tem uma história gigantesca. Fez o dente, botou marketing, fez pensado, disse eu vou chocar, eu vou chamar atenção. E a gente tava falando mais cedo, o Rafa dominou também o YouTube nessa parte de mostrar fornecedores, de mostrar kits, explicar, ensinar. Inclusive, tem um cara que é grande amigo nosso, que a gente já vai aproveitar para fazer o convite que a gente vai estar lá, que fala para todo mundo abertamente que esse cara foi a inspiração dele, que é o Márcio. Cara, minha cabeça bugou. Explodiu agora. Uma loucura só. Tudo isso que o Rafa fez, ele não tinha entrado ainda no YouTube. Não. E a gente vai entrar agora na tua história do YouTube, mas me conta um pouco do Rafa antes disso. Rafa, cara, vem de onde? O Rafa... Vamos lá. O que acontece? Eu passei alguns anos na minha vida, uns 4 anos, estudando para fazer medicina em faculdade pública. Então, no passado, eu fui um nerd que estudava muito, entendeu? E eu passei medicina, faculdade pública, várias faculdades públicas, passei muitas vezes na USP, que é a melhor faculdade do país. Cheguei a fazer nutrição, não gostei. Aí eu fui pra farmácia, não gostei, foi quando eu migrei pra medicina. Tu já passou por isso também? É isso que eu tô lembrando. A gente que envolve criatividade, a gente não consegue ficar no mundo fechado, entendeu? E quando eu passei em medicina, eu fiz uma reflexão na minha vida. Será que eu quero ser médico mesmo ou eu quero o dinheiro do médico? Aí eu refleti que, assim, na verdade eu não queria estar no hospital, eu não queria ser o médico, eu queria o dinheiro do médico. Eu falei, então o meu mundo é o empreendedorismo. Então eu tenho que largar isso e seguir um outro caminho. Mas com essa clareza toda, tu tinha toda essa clareza de, tipo, essa reflexão que tu faz hoje, tu fez ela lá atrás dessa maneira? Dessa maneira, com 24, eu tinha uns 24 anos nessa época, entendeu? Que foda. Foi bem assim mesmo. E loucura, né? Imagina pra família, tu passa na faculdade pública, eu passei em 7º lugar em medicina na faculdade pública, que era mais concorrida no Enem. Então, assim, é como se fosse assim, não é me gabando, mas na minha época do vestibular, eu é tipo assim, top 30 do Enem Brasil inteiro, entendeu? Porque eu também, não é que eu... o Rafael, ele veio do nada. Eu vim do nada, eu fiz colégio público, mas eu fiz cursinho. Eu consegui bolsa em cursinho, então eu estudei nos melhores cursinhos do país, com bolsa. Então eu me ferrei um pouco, arrumei bolsa e entrei nos melhores cursinhos. Então, assim, do meu lado estudava cara que passou em primeiro colocado na USP, sabe assim? Então, sim, eu estudei com pessoas fantásticas. E é importante isso, você estudar com pessoas fantásticas. A gente tá aqui, ó, num evento que são os melhores, é o James. Os melhores. Gente, tem que estar perto dos melhores pra você ficar um cara foda também, porque senão não vai. E tu vê, eu tô falando isso, ó, de uma medicina, de um vestibular. E ó, vamos ver aonde isso aí vai. Caralho. Olha que loucura. Irmão, galera, eu tô com o Rafa, a gente passou o dia todo junto, a gente já se encontrou em outros locais, e eu tô conhecendo essa história dele, essa história de empreendedorismo, essa história... O cara, quando ele é diferente, a gente já conversou com o Jean aqui, ele é diferente na essência. Ele não fica diferente do nada, assim, de uma hora pra outra. O que acontece? Nessa época, aí eu passei medicina, e eu sempre tive a questão de querer ajudar o outro. Nessa época, muita gente me perguntava no cursinho, pô, Rafa, como é que tal coisa? Porque eu fazia farmácia na USP e eu tava estudando para medicina ainda. Então, imagina assim, eu tava com camiseta da USP chegando no cursinho pra galera que quer fazer medicina. Tava querendo passar pra ter essa chance. Isso, então no próprio cursinho eu era uma referência, que eu era o cara que eu vinha já estava na melhor faculdade do país. Então eu digo, caramba, Rafa, como é que é? Entendeu? Tipo assim, então eu já ajudava. Nessa época eu comecei a escrever livro para as pessoas passarem no vestibular, né? Então eu criei alguns livros sobre o vestibular da FUVEST, que é o principal vestibular do país. Depois eu fui para a parte do Enem, eu escrevi uma coleção de livros, que se chamava Coleção Passe Fácil no Enem. Cara, entendeu? A gente ainda tem acesso ainda a esse negócio ainda. Mas hoje em dia não é atual, não. O mundo muda, mas... É só pra gente pra ter o saudosismo, sim, não é pra passar. Eu tenho Enem, todos os livros. Caralho, que história pica, bicho. Direto, todo mundo, direto. Às vezes eu vou em algum lugar ou outro, entendeu? O pessoal, caramba, Rafa, eu estudei contigo. Hoje eu sou economista, sei lá, trabalho no Santander e eu passei por tua casa. Então, assim, foram vários livros. A minha coleção Passe Fácil no Enem, tu vai achar muito legal. Que nessa época, eu acho que eu cheguei a 43º na Saraiva inteira. Eu fui capa da livraria Saraiva, que era a principal livraria do país. 190 mil livros, o meu era tipo 43, sabe? E lá, minha coleção lá de livro do Enem. Aí, vamos lá, que agora tu vai surtar.
Na época tinha o quê? Os sites de compra coletiva. Você Sim. lembra disso? É o... Groupon, Peixe Urbano. Peixe Urbano. Cara, aquilo ali foi uma febre. E eu sempre com aquela visão maluca, eu falei, vou vender meus livros no Peixe Urbano. Cara, era site de compra coletiva atrás de site de compra coletiva vendendo meu livro, entendeu? Eu vendia baratinho o PDF, né, entendeu? Só que eu acordava, imagina assim, meu livro vai entrar no, sei lá, no Peixe Urbano amanhã. Beleza. Aí eu acordava quando eu via 3 mil vendas, sabe assim? Tipo, assim. E eu falava, cara, isso estamos falando de, nossa, mais de 15 anos atrás. Agora vamos lá, Rafa. Pensando como empreendedor. Tu não pensou porque isso aí é uma das tuas primeiras histórias de sucesso. Eu tenho certeza que tem história antes de sucesso. Não, vamos lá. Essa e aí, eu considero como tu não primeira. pensou em pegar esse negócio, esse modelo de negócio e expandir, criar mais, virar referência nisso? Ou tu caiu naquilo que o artista cai, que a gente encheu o saco daquilo e buscar coisa nova? Então, eu tenho esse problema, gente, que se você perceber ao longo da história, quando as pessoas vão me conhecendo há mais tempo, dá 5 anos no máximo eu já tô pilhado, já não aguento mais. Entendeu? É artista, galera. Todo artista, Não todo dá. cara que trabalha com criatividade, ele não consegue ficar preso naquilo. O cara é criativo, o cara quer expandir. Ele quer expandir, ele quer aumentar. Sim. Porque senão parece que você fica naquela repetição mais do mesmo, não é o meu perfil. Entendeu? O que eu podia ter feito que eu errei, tá? E faltou pessoas comigo, como é que eu posso dizer? De ter alguém que continuasse o negócio. Então, por exemplo, acabei os livros, mas eu poderia ter estruturado uma empresa e alguém ter continuado. Que, por exemplo, dessa época aí minha, quem estava surgindo era o Descomplica. Hoje o Descomplica é um monstro. Descomplica é gigantesco. Gigantesca, entendeu? E assim, nessa época surgindo ali. Então é como se fosse assim, eu tava num momento maior que o Descomplica tava chegando, entendeu? E assim, eu não tive talvez cabeça, mas era um cara de 25 anos, que tinha acabado de passar no vestibular ali tardiamente, né? Porque eu fiquei 4 anos estudando para passar em medicina, né? Tardiamente não, a galera passa em medicina com seus 30 anos, normal, passa 10 anos estudando. O pessoal demorar 3, 4, 5 anos. Não é passar em geografia. Não tô desmerecendo em geografia, mas quem vai estudar pedra? Tanto que quando eu passei nutrição, que é um pouco mais tranquilo, eu passei menos tempo, mas eu não quis, já não fazia parte. Aí, depois dessa parte dos livros, aí eu falei assim, bom, qual era o problema, gente? Você identifica o problema. Vestibular, você fala assim, nossa, são milhões de pessoas prestando Enem. Beleza, são milhões de pessoas. Só que é um público que não tem dinheiro. A galera que tá querendo construir a vida. Isso, eu virava pai desses caras, porque eles queriam ajuda, entendeu? E assim, o vestibular, se a gente for pensar, é uma loucura, né? Porque o professor só ensina matemática, mas a gente tem que saber matemática, química, física. E assim, quando você pensa numa medicina, você tem que saber tudo no nível do professor. Tem que ser realmente foda de verdade, senão você não passa numa faculdade pública. A concorrência é absurda, nem a concorrência é besteira. O lance tá no assim, é muita gente foda, são os melhores caras. Até porque a maioria das pessoas, quem domina a medicina, querendo ou não, é o pai e a mãe que consegue pagar uma boa escola, um bom cursinho pro seu filho. Então, querendo ou não, é a galera que tem estrutura, tem como estudar, não precisa trabalhar e estudar. Os pais têm condição de colocar a pessoa só para estudar. Então, tem isso aí que a gente sabe que é concorridíssimo nesse mercado. E é muito caro. Um cursinho é absurdamente caro. Sempre foi, já na época, né? Na minha época era um pouco mais barato. Hoje em dia virou um negócio todo... Gigantesco, junto com o concurso público. Então, assim, é uma máquina de fazer dinheiro. Mas aí, vindo disso, eu falei assim, essa galera não tem dinheiro para pagar as coisas. E aí, chegou uma hora que eu falei assim, eu preciso profissionalizar. Só que essa galera não tem dinheiro pra comprar. E não existia Pablo Marçal, não existia esses caras não existia mentoria, não existia nada disso, gente. Era terra de ninguém lá atrás, entendeu? Estamos falando de mais de 15 anos atrás. Aí, o que aconteceu? Eu falei, vou pra área motivacional. Que a área motivacional vai bombar. A motivacional eu consigo pegar pessoas mais velhas, pessoas com mais grana. Cara, é incrível como que o Rafa, com 24 anos... O cara nessa época, vamos lá, 25 anos, o cara com esse discernimento de olhar e dizer, não, isso aqui eu vou migrar para cá para buscar... Eu acredito que se ele tivesse insistido nos livros, naquela galera, ele ia achar o caminho, Descomplica. Não, meus livros, eu recebo mensagem até hoje de gente de fora assim, de outros países. Países assim, sei lá... Angola, que fala português, vários lugares. Porque aí, quando eu fiz o motivacional, foi o Desistir Nunca.
esse livro explodiu, entendeu? Explodiu. Então, tu fez um livro motivacional. Exatamente. E aí, tanto que nessa época, que é o que eu falo, eu até brinco, nem existia Pablo Marçal, eu já tinha 200 mil seguidores no Facebook. Eu nem uso mais, a página tá largada lá. A página do meu livro Desistir Nunca tem 600 mil pessoas. 600. Eu, quando terminar essa entrevista, vou ler esse livro hoje à noite, com certeza. Cara, é muito bacana que o livro, eu vou pegando a visão das pessoas, né? Eu sabia que as pessoas precisavam de um livro mais fácil de ler. Livros normalmente são sofisticados, as pessoas colocam palavras rebuscadas, indubitavelmente, entendeu? Tem toda uma sofisticação no escrever. Eu queria acabar com isso, então eu fiz um livro que qualquer pessoa conseguisse ler. E principalmente fácil. Entender. Exatamente. Entender o que ela estava lendo. E eu coloquei no livro um personagem chamado Exaustino, é o seu Exaustino, que é o quê? É um senhor cansado. Sabe assim? Eu acredito que eu e a galera vai querer não, se alguém vir e falar assim, não, seu Exaustino é sensacional. Então eu vinha e falava alguma coisa, não, porque você tem que ser positivo. Aí vinha o seu Exaustino, assim, vinha a fotinho dele com a frase, positivo, cara, eu tô sendo positivo há 20 anos. Eu lembrei de um amigo nosso que tava falando sobre o apocalipse. Entendeu? É isso, tem uma galera que só vê o apocalipse. E eu nunca fui assim, eu enxergo o problema. Eu vejo ali e falo assim, vai dar merda. Eu já falo, por exemplo, o Márcio, eu já falo que o nosso meio de capinha de celular tá acabando faz tempo. Por isso que eu fechei meu atacado. Eu já tava enxergando isso antes. Por quê? Até porque, coisas que vocês não sabem. Eu comecei a comprar as lojas dos chineses. Eu falei assim, por que o chinês está me vendendo uma loja inteira de capinha? Se ele é que tá sabendo que ele tá na 25 de março, ele tá no Brás, entendeu? Aí ele chega pra mim, chinês já aconteceu, de me puxar na rua e falar, amigo, aqui ó, comprar a loja toda. Eu, como assim comprar a loja toda? Ele, leva tudo aqui ó, faça o preço bom pra você, assim. Eu falei, por que os chineses estão começando a me vender a loja inteira? Tem coisa errada aí. O mundo tá caminhando para outra coisa. Esse negócio vai romper e vai acabar. Aí, quem lembra de mim mais antigo, tem mais de uns 3, 4 anos, eu já falo, vá para manutenção. Na manutenção vai ser a única chance. Esse papo de vender capinha em película vai acabar. Que foi aí quando eu comecei a pensar em fechar a loja. Sempre falei, um monte de gente que não fazia manutenção, até Márcio começou a fazer manutenção, que não entendia. Ele falava, eu não entendo, contrata técnico, dá um jeito, bota manutenção nesse negócio aí. Hércules, todo mundo, os amigos próximos. Sim. Assim. Eu falei, velho, vai todo mundo pra manutenção, cara. E isso, eu tô falando assim, esse cara já tava ensinando a trocar vidro. Já tava dando aula pra quem... Exatamente, já há mais de anos aí, entendeu? Só que eu estava enxergando o mercado, na minha época de loja, eu não trabalhava muitas vezes com manutenção, porque a gente não tinha meio que lastro, às vezes, dos chineses, peça de confiança. Hoje você tem um monte de loja foda aí, loja que te ampara, que cuida de você, que dá garantia, mas quando eu vendia atacado e vendia milhões, eu não tinha esses caras assim, eu tinha medo de vender. Muita gente tinha medo de fazer manutenção por causa disso, porque não tinha um amparo ali. Hoje em dia você tem toda uma estrutura de caras feras que ensinam. Tem aqui, a gente está numa feira... Olha o evento, olha o que a gente está aqui, CPU Mobile, cara. Que é Gente, tem aqui uma feira, vocês não estão vendo, vocês têm que participar de evento, viu? Mas tem um monte de fornecedor ali, cara. Os caras prontos para te ajudar, prontos para te acolher, peça de qualidade, fornecedor top, os caras estão sempre ali do teu lado. Os caras aprenderam a trabalhar e virar, assim, amigos do lojista. Então hoje você não tem fornecedores, você tem amigos. Você tem você que tem a tua loja e você tem o fornecedor que ele quer o teu bem. E o bem dele precisa do teu bem. Sim. Concorda? E a concorrência, antigamente, que era muito na mão de poucos, hoje tem muitos com muita coisa. Tem muita marca, tem muita concorrência, tem um chinês que concorre com outro, que está tentando trazer qualidade. Então, diferenciou. Mas vamos voltar para a tua história. O próprio aqui. Chinês mudou. Eles traziam, às vezes, pecinhas mais simples, começou a ter problema de garantia, começou a ter problema de troca, dor de cabeça. O chinês olhou e falou assim, não, a gente precisa trazer uma qualidade melhor. Sim. O Brasil está demandando qualidade melhor. Aqui a gente tem professores foda. Os caras estão ensinando a fazer Do CPU mundo ali. Todo. Os caras têm professor do mundo todo aqui. Gente, tem gente aqui do Chile, tá vindo gente da China. Eu falei, cara, que legal. Evento top demais. Então, assim, tá rolando toda uma movimentação de preocupação com qualidade, entendeu? Então as lojas se sofisticaram, os fornecedores se sofisticaram. Show. Né? Rafa, vamos voltar um pouco para tua história, porque essa nossa conversa é sobre você. Beleza, vamos lá. Eu vou montar aqui o... Tá, vai vamos lá. Na linha do tempo. Na linha do tempo dele. Cara foda, estudou 4 anos, passou em medicina, o cara ensinou os outros como passar, montou livros, vendeu para caralho, observou que o próximo passo ia ser motivacional, lançou um livro com mais de 600 mil seguidores lá no Facebook, veio, olha que a gente já falou das estratégias,
regrediu, a gente foi e Sim. voltou um pouco. E nessa época dos livros, eu abri uma agência de marketing, entendeu? Para justamente fazer divulgações. Que eu comecei a olhar e falar assim, bom, eu tô divulgando meu livro, não tô? Não, nada me impede de divulgar o teu livro. Então eu comecei, isso aí naquela época que as páginas do Facebook bombavam. Lembra de Gina Indelicada, frases de Renato, entendeu? Então eu tinha, assim, dezenas de páginas com milhões de pessoas. Na verdade, eu tenho página hoje no Instagram ainda, que é minha e da minha sócia, com 2 milhões de pessoas, entendeu? Com 2 milhões. Só que é um outro perfil, é página feminina, chama Gratidão. É página feminina, então tem taróloga lá, tem achadinhos da Shopee. Eu nem movimento muito, sabe assim? Eu só dou pitaco de vez em quando pra direcionamento. Mas eu mesmo não posto nada. Aí vamos lá, Rafa. Chegou, fez, a gente parou no livro. Isso. Após o Desistir livro Nunca. Desistir Nunca, Isso. que tem o senhor, como é o nome do Seu nosso amigo? Exaustino. Seu Exaustino. E eu vou ler esse livro, viu, galera? Cara, muito legal. Vou ler esse livro. Então tem... Beleza, o livro, esse livro na linha do tempo, ele tá em que ano? Em quando ali mais ou menos? Pouco antes do Modacel. Aí, beleza. Isso. Tua namorada comprava muita capa, então foi do Seu Exaustino pra Isso, Modacel? nessa época eu tava ali, escritor, entendeu, sabe? Tava fazendo algumas palestras, não tinha esse monte de evento hoje. Hoje virou um marketing, você tem que tomar cuidado com o evento que você vai. Você tem que ir em eventos de pessoas confiáveis. Confiáveis. Ó, entendeu? Aqui tá aqui, ó, Alexandre aqui, ó. Você tem que vir de pessoas confiáveis, porque senão vira evento de vender mentoria dentro do evento, tá? Então você tem que tomar cuidado com isso. Várias pessoas que você confia. Então, ó, se você confia no Ed, vá nos eventos que o Ed tá divulgando. E se eu te vender uma mentoria no meu evento, a mentoria é boa, fique tranquilo. Ó, galera, o Rafa, ele é inimigo de ganhar dinheiro. O Rafa, ele não, é eu tão sou inimigo preocupado. sem ganhar dinheiro sem propósito. Isso aí Sim. me irrita absurdamente. Então, assim, você, quando ele estiver falando alguma coisa, cara, pode comprar a ideia dele, porque ele não tá falando para ganhar o teu dinheiro, não. Ele tá falando aquilo para o teu crescimento. E a gente conversa muito sobre isso. Esse Rafa, era para tu ser um cara de Porsche. A gente tá brincando sobre a Porsche, andar de Porsche e tal, por conta dessas coisas. Beleza, aí veio porque a pra mim o propósito tá acima do dinheiro. Esse que é o problema. O problema é que, sabe o que acontece? Ó, Rafa, ó, propósito, dinheiro. Beleza. Isso é o certo. Agora, o que é que a maioria faz? O mundo é assim, ó, dinheiro e propósito. Lá embaixo. Às vezes nem tem o propósito, ó. Só tem o dinheiro. Entendeu? Isso aí me irrita absurdamente. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então não vai em qualquer evento. Vai nos eventos das pessoas que você confia. Esse cara aqui tá te ajudando há mais de 10 anos na internet. Porra, confia no cara, velho. E assim, o Rafa, o que ele tá falando, eu conheço, eu tô por trás das câmeras vendo e é 100% verdade. Se esse cara fosse um cara mau caráter, ele tava hoje bilionário. Mas ele é um cara que tá preocupado com o propósito, é um cara que ele tá sempre atrás da inovação. Rafa, show de bola. Vambora. Beleza, Modacel. Isso, então, eu vou Seu Exaustino, Desistir Nunca, beleza. Aí nessa época tinha a minha ex-namorada que era louca das capinhas, entendeu? Era louca de comprar tipo 10, 15 capinhas da AliExpress e, cara, ela vinha com umas capinhas que eram tipo assim, um pão de forma. Eu falava, velho, as capinhas de pão de forma. E era mó legal, porque ela chegava no trabalho, virava toda uma movimentação em cima. Eu lembro que tinha umas capinhas que eram uma arminha e tal. Isso, era de fita loucura, cassete, lembra? Então assim, loucura. gente, o mundo era outro mundo, tá? Então estamos falando aqui de coisa que era... Hoje em dia ninguém vai usar uma capinha que é um pão de forma. Mas na época o pessoal usava e felizão, sabe assim? É o que a gente Lembra das fala. capinhas de sapo, que eram sapo, a capinha... Gente, o mundo muda e é o que a gente fala, tem palestra, eu falo muito isso. O mundo é cíclico. Tem uma coisa que hoje é bonita, amanhã ela é feia, e assim por diante, tá? E daqui a pouco ela vai voltar a ser bonita de novo. Volta a ser bonito de novo, que é uma palestra que eu assisti do Rafa sobre isso, sobre o mundo ser cíclico, sobre a parte de energia que você que tem, querendo ou não. E se você tiver oportunidade, vá, convidando você de novo para esse Porcel, que o Rafa vai estar lá. Mas lá não é sobre essas coisas. Não é sobre essas coisas. Lá vai ser sobre inteligência artificial. Novidade, que agora nós chegamos. Vamos lá. Tá bom. Não, mas volta onde você queria. Não tem problema. Vamos montando aqui a linha do tempo aqui. Então, a gente aprende muito. Ele é um cara que está sempre inovando, sempre buscando coisa nova. E se você tem condição de assistir, de ir, de ver, de ter ele por perto, cara, não perde essa oportunidade, porque você vai aprender demais com esse cara, que é um cara que está sempre em movimento, é um cara que está sempre em busca do novo. E aí, beleza, a gente ainda vai continuar no Capinhas. E só Capinhas. até fazendo uma ressalva aqui, eu sou muito grato, tá, ao Ed, ao Márcio também, por quê? São caras que sabem a minha verdadeira essência, conhecem meu coração, e é uns caras que ficam assim, Rafa, não larga a internet não, cara. Eu tinha abandonado um pouco a internet, porque eu até contei pro Ed, teve umas 2 sociedades minhas aí que meio que me enganaram, entendeu? Era pra eu ter uma marca de película minha, entendeu? Pra vocês, eu queria uma película com qualidade, mas com preço acessível, enfim.
E isso aí me deu... Sabe quando você fica meio que desgostoso com algumas pessoas Sim. e você, na verdade, você meio que... Você passa a não brilhar mais, apagaram o teu brilho, você passa a não brilhar mais, você fica ali meio que no quarto escuro, sabe? Tentando, né? Eu resumo pro Rafa sempre a mesma coisa. Ele é artista e artista ele precisa estar criando, ele precisa estar em busca do novo. E é isso. Então, cara, tu é maravilhoso. Vamos aqui agora voltar, nós paramos. Chegamos no Modacel, tu tava em cima da Gamaston, um andar inteiro, comprando tudo. E aí, quando foi que tu olhou para isso tudo e disse assim, cara, não é mais o que eu quero? Aí tem anos nessa história até do YouTube, né? Entendeu? Eu até quero... Vamos lá, o primeiro vídeo do YouTube. Isso. Vamos voltar nessa parte, sim, antes dessa parte do quando fechou, né? Rapaz, a gente parou pra tomar um cafezinho, porque o Rafa aqui tava demais. Cara, história top. A gente parou na tua entrada no YouTube, Modacel, comprou todas as lojas dos chineses, os chineses te via na rua, queria te vender. Aí começou esse lance. Além de me preocupar com esse negócio de o que está acontecendo com o mercado, isso aí eu até gravava vídeo falando sobre isso. Tem um vídeo que ficou muito famoso de eu falando assim que o chinês me ajudava, que a gente começou a vender produtos diferentes também, beleza. Mas assim, eu sempre olhava o mercado que estava acontecendo. Mas eu comecei a ser muito conhecido entre os chineses, comecei a comprar loja, começou a ter muito produto. Aí eu falei, cara, eu preciso vender esse negócio, preciso aumentar minhas vendas. Aí eu comecei a ver muito, dar vazão àquela quantidade, tá começando a crescer, né? Beleza. Aí começou a vir cliente querendo abrir loja. Aí eu falei, pô, que legal, abrir loja. Eu até era sincero, eu nem deveria, mas eu falava, olha, eu tentei fazer e-commerce e não deu certo, por causa do frete. Ah, não, mas eu vou abrir a loja física na minha cidade. Aí eu falei, show de bola, loja física na tua cidade, show de bola. Entendeu? Eu saí da minha loja física... Uma dúvida, tu tentou fazer e-commerce e não deu certo, mas varejo, não é? Porque varejo, tu tava vendendo muito varejo, atacado. exatamente. Entendi. Varejo, por causa do frete, a conta não fechava. Sim. Quando eu abri a loja no Brás, entendeu? Ainda era varejo, sabe? Funcionava, só que pra mim não era legal, porque eu queria mexer com a internet. Eu era o cara da internet. Vinha muita gente me atrapalhava, eu era sozinho quando eu abri a loja. Eu falei, cara, não dá pra ficar nessa loja aqui, eu ficava na galeria. Eu falei, não dá, velho. Aí eu fui pra cima da Gamaston. Então, assim, foi o excesso de pessoas na loja que me fez sair da loja física ali presencial, sabe? Aí eu fui pro escritório em cima da Gamaston. Entendeu? Pra justamente não ter gente indo ali, porque me atrapalhava, eu era sozinho. Aí imagina, vem você e pede aplicar uma película, eu tô gravando um vídeo, atrapalhou. Entendeu? Igual aqui, a gente tá no evento, a gente já cortou o vídeo 2, 3 vezes, já passou gente pra pegar água, então assim, as pessoas vêm, aí quer conversar. Vem aplicar a película, mas não quer só aplicar a película. Pô, e aí, Rafa, e a vida? E esse Brás aí? E não sei o que. Eu, caramba, cara, eu precisando gravar, eu precisando fazer não sei o que lá, tal. Então eu falei, não quero loja física. E mesmo se tu colocasse funcionário, a galera ia querer fazer com você, exatamente, com o Rafa. Exatamente. Cadê o Rafa? Chama o Rafa pra mim. Não, porque você passa a virar... Você é o dono, você é a referência, nego confia em você, nego conversa contigo... É igual aquele meme, o cara chama o técnico, só serve se for o técnico. Aí o cara, mas eu não posso atender, não posso resolver seu problema, não. Não, só o técnico. Aí o técnico chega e diz, como eu posso te ajudar? Ela disse assim, quanto é a capinha? Entendeu? Não precisa do técnico, mais ou menos. Aí eu fugi da loja física de varejo presencial e fui pro escritório, entendeu? E falei, agora meu negócio é a internet. E como o atacado no Mercado Livre estava dando certo, esse estava o principal ganha-pão. Era o que estava voando. Eu falei, voou atacado, então agora Rafael virou atacado. Pronto, aí surgiu a lojinha do atacado, surgiu na época o Atacadíssimo, que era a loja do meu amigo, que era o meu sócio, que depois separou, ele tocou sozinho. E aí, beleza, aí pronto, eu fiquei lá, beleza. Aí começou a ter muito produto. Eu falei, cara, e comecei a ter contato com os clientes. Você vinha lá e, pô, tô abrindo uma lojinha na minha cidade. Pô, que legal, lojinha na cidade, até enche o saco de tanta gente que entra. Todo mundo queria capinha, todo mundo queria película nessa época, né? E eu vi que eu não tinha o poder de venda para loja grande. Então, nessa época, tinha algumas redes grandes de loja. Então, assim, redes com 5, 6 lojas já estruturadas, que já vinham na 25 de março comprar. Eu falei, eu não consigo pegar esse cara. Eu sou a lojinha. Eu achava que eu não tinha preço. Esse cara já vinha na 25 de março. Muitas lojas dessa grande tinham um cara que viajava e comprava para a loja. Então ele comprava no meu fornecedor. Entendeu? Tanto que depois eu vou até contar do Márcio até. Entendeu? Chegou uma hora que eu falei, Márcio, você não precisa mais comprar comigo, cara. Aqui tá o chinês, ó, toma. Então isso aconteceu. Chega uma hora que eu falo assim, não sou mais eu. O meu público era o cara que estava começando.
E era o cara que ia até, por exemplo, assim, até um faturamento de 50 mil. Você chegou, além disso, você precisava de mais. Você começava a correr por fora para tirar o Rafa, porque o Rafa era o intermediário. Então eu sabia que eu era o intermediário. Então eu sabia que eu tinha uma vida com você. Entendeu? Então eu surfava essa onda e a partir desse momento aqui eu sei que o Ed vai voar sozinho e tá tudo certo. Cara, mas tu ter essa consciência é porque poucas pessoas têm, porque às vezes o cara Sim. quer prender, quer esconder, Não. aí tu ia lá e liberava. Eu liberava, cara. Isso aconteceu, o Márcio já falou, isso só tem vídeo. Eu cheguei e falei, Márcio, é o seguinte, tá vendo isso aqui onde você compra de mim? Eu compro, por exemplo, da Garrebos. Eu vou te apresentar a menina da Garrebos, ela vai fazer o mesmo preço pra você de mim, tal. Entendeu? Ou seja, tu entregou pra ele Exatamente. os contatos. Porque passou, chega uma hora que o cara já precisa de uma quantidade maior, ele já precisa de um esquema de nota diferente, tem toda uma preocupação que aí eu não conseguia mais atender o cara. E aí eu vou ficar eu me desdobrando com o cara e ter que desdobrar lá com a empresa para depois mandar para ele. Aí qualquer erro é aquele telefone sem fio, Entendeu? aquela loucura. E nessa época eu comecei a ser patrocinador das marcas, assim, eu comecei a divulgar as marcas também. Então, para mim, tanto faz se o Márcio comprava comigo ou se ele comprava com a Garrebos. A Garrebos me levava na fábrica de película para mostrar como é que funcionava a criação das TPUs e não sei o que. Então, assim, a gente tinha parceria. Né? Então, para mim, tanto faz. Eu falava assim, beleza, o dinheiro sai do bolso esquerdo, mas vai pro direito de outra forma. Então, não me preocupava. Então, eu sabia que eu tinha uma vida útil com a pessoa. Então, eu foquei, o meu público-alvo, é o que eu estava até falando com o rapaz aqui, você tem que ter uma persona tua. Não dá para você achar e falar assim, eu quero vender capinha de celular para todo mundo que compra celular. Não. Eu quero vender para um grupo de pessoas específico. Você tem que escolher quem é esse cara, porque senão você tenta falar com todo mundo e não fala com ninguém. Geralmente é isso que acontece. Você tenta abraçar tudo e acaba não conseguindo abraçar nada e solta. Exatamente. Você quer vender tudo na sua loja e não consegue dar conta, porque todo o dinheiro do mundo não dá para comprar tudo. Não dá. Você pode ter a quantidade de dinheiro absurda que tiver. Amanhã lança 20 modelos diferentes, você tem que investir naqueles 20 modelos diferentes porque você quer ter tudo. Então, é isso. Não tem como. Então, a minha escolha foi, eu quero o cara que está começando. Eu sou professor. Eu sou o cara que gosta de ajudar, então esse cara que está começando, ele interage comigo, ele cria conexão comigo. E tá tudo bem. Então aí eu comecei a gravar vídeos ensinando a como montar a loja de celular, que foi um vídeo que explodiu, ficou com, sei lá, quase 500 mil de views aí. Então 90% das lojinhas que começaram a abrir, passaram pelo meu vídeo. Poderiam não comprar comigo, porque às vezes o cara vinha para 25 de março, comprava no chinês, mas escutava o que eu tava falando, entendeu? E eu lembro que na época tu tinha um clube de compras também. Tinha, juntei uma galera para comprar um clube de compras, que a gente comprava junto. Eu fiz várias coisas específicas assim, né? Mas eu vendia, mas eu sabia que eu não vendia com o mesmo preço da 25. Então imagina assim, vamos lá, a película custava R$2 na 25 de março. Eu vendia R$2,30, R$2,50, entendeu? Porque eu também não podia vender a 3, porque senão ninguém comprava de mim. Então eu vendia com uma margem a mais pro cara não ter que vir para 25 de março. E é uma margem pequena, pessoal, porque é pequeno. R$2,30 para uma película que ele comprou de 2 é uma margem de 15% para Entendeu? poder pagar o operacional, tudo é uma margem bem apertada. Exatamente. Aí quando eu comecei a crescer de funcionário, eu aumentei o preço, aí já perde cliente. Que, pô, o Rafa agora tá vendendo a R$2,60, por exemplo, sabe? Então você começa a ver que existe uma dificuldade. Mas o cara que tava começando, não, ele ficava feliz de comprar, porque ele tava vendendo a 15, 20, 30. Entendeu? Então é aquela barreira. O cara que já estava grande, para ele não fazia sentido. O cara que tinha 5 lojas falava, já não quero comprar com o Rafa, eu tô indo pro chinês para tentar negociar a R$1,90. Entendeu? Porque talvez esse mês eu comprei mais película que o Rafa, por exemplo, sabe? Então eu tô negociando mais baixo. Então eu sabia que esse cliente não era meu, ou era meu até um certo ponto. Entendeu? Então eu tinha essa concepção e o meu cliente era aquele ali. Por isso que 90% das lojas que abriram aí passaram por mim. Entendi, cara. Mas depois de um certo ponto, o que essa pessoa fazia? Ela ia para um próximo nível. Ela passava a comprar nas empresas. E aí tu não te frustrava por isso? Não gerava nenhuma frustração? Cara, tu tava acompanhando o cara, como falou, tu surfou aquela onda do cara. Não, eu tinha às vezes um pouco de vamos dizer assim, ranço, quando eu tinha um grupo com vários alunos, centenas de alunos, centenas de lojistas ali que compravam comigo também, e a gente tinha um grupo... Aí o cara ia lá e jogava um fornecedor. Ele jogava um fornecedor que assim, 10 centavos mais barato que eu. Pô, precisa fazer isso. Eu vendia a película R$2,50 e o cara botava o fornecedor R$2,40. Falta de Entendeu? O Márcio um dia saiu do grupo por causa disso. Ele falou, não tô aguentando não, essa galera é muito safada. Ele saiu do grupo por causa disso, entendeu? Cara, e eu comecei a perder... Quando eu vi a pessoa me trocando por causa de 10 centavos, aí eu comecei a ficar chateado. Aí o tesão morre. Entendeu? O tesão morre. Eu falei, cara... E você via caras que eu ensinei desde o início, começando a ter 3, 4, 5 lojas, sabe?
e daqui a pouco o cara me trocando por 10 centavos. Se fosse coisa de 50 centavos, que aí, pô, dá um volume de 500, R$ 1.000 numa compra, beleza, eu entenderia, sabe? Eu ia falar pra esse cara ir embora, como aconteceu com o Márcio. Aconteceu com o Márcio. Exatamente. Agora, no 10 centavos, o cara me trocar por causa de, tipo assim, sabe? Comprou 50 películas a 10 centavos mais barato. Eu falava, velho, não tem sentido ele me Dá trocar. R$5. Entendeu? R$5. Aí eu comecei a me sentir mal. Aí eu comecei a ficar com raiva que eu ajudava muita gente e muita gente estava sendo ingrata comigo, entendeu? Sabe? Então eu ficava muito com isso. Tanto que quando o Márcio começou a explodir de vídeo, falei, Márcio, a única coisa que você tem que fazer é não se apegue às críticas e nem se apegue a pessoas ingratas. Elas vão ter aí, velho, você vai ser assombrado por isso. Ignora e segue a vida, sabe? Tipo assim, o que aconteceu comigo me fez mal, cara. Então chegou uma hora que aí eu parei de comentar no grupo, parei de interagir com as pessoas, parei de ajudar muita gente. Aí o Rafa, que era o legal, virou o cara chato, entendeu? E aí, quando eu já estava sentindo essa movimentação. Por quê? Porque a internet começou a popularizar. O Rafa foi um dos primeiros a falar sobre loja de acessório para celular, mas começou a vir vários caras. Aí começou a chegar os influencers. O Moisés Leal, o Betão, o Luciano, entendeu? Então, assim, começaram a eles ir na 25 de março e mostrar o meu fornecedor. Eu brinco com o Moisés, que eu falo, Moisés, tu me ferrou, cara, tu foi lá e mostrou onde eu comprava. É, cara, tem o Diego Costa também, que o hoje é muito Diego estourado. é top, o Diego, nossa, e é um ser humano sensacional, cara, o Diego. Entendeu? Eu gosto demais dele, cara. É uns caras que são humanos, mas assim, o trabalho deles era esse, era ir na loja e divulgar. Divulgar. Entendeu? Exatamente. Porque assim, o cara vai lá, o chinês paga um valor, Exatamente. ele divulga e ganha na visualização também. Tem vídeos com milhões de visualizações. Eu podia fazer isso? Podia, só que eu falava, cara, eu conversava com eles, né? Eu sou amigo de todos. Eu falava, gente, eu não posso divulgar o fornecedor, porque senão eu não vendo. Quando que eu passei a divulgar fornecedor? Quando eu fechei a loja. Aí eu passei a fazer propaganda das marcas. E fazer propaganda da marca. Exatamente. Aí comecei a fazer propaganda de várias marcas. Depois fiquei uns 2 anos na Devia como head de marketing, que fazendo aquela alavancagem toda de máquina. Então, assim, você vê toda uma guerra de máquina de película, ela foi construída basicamente por mim. Nós vamos chegar na não marca, só a né? guerra de marca de película, mas se hoje tá tão assim normalizado no mercado, ou pelo menos acelerou muito a aceitação da película, que é a película TPU, película de hidrogel que trocaram o nome para poder... porque a TPU é a construção. Esse cara aqui tem dedo dele. Mas ia acontecer de qualquer jeito, era o mercado. Mas ele acelerou muito. Porque aquelas campanhas com taco, batendo, jogando... Entendeu? Da cabeça cara, dele. tu viu, eu chegava na Eletrolar com um taco de 5... com martelo de 5 quilos e batendo, e aí veio o Obla. Então, assim, tipo, a gente fazia todo um arregaço. Então, na nossa linha do tempo, você esquece o YouTube, a galera que tu ajudava. Isso. Chegando, daí a gente pulou direto pra película, pra Devia. Não, que aí teve a pandemia, entendeu? Sim. Aí na pandemia o que aconteceu? Eu fechei, fui obrigado, por quê? O Brás estava fechando, as lojas estavam lacradas, meu prédio foi lacrado com solda. Sabe assim, a H-Maston foi lacrada com solda. Eu tinha até um vídeo meu chorando, que eu falei, cara, eu não posso trabalhar, entendeu? E quem estava no interior estava voando. Então tinha uns chineses que estavam com galpões fora do Brás da 25, então esses caras conseguiam, o meu não. Os meus estavam tudo ali na boca do gol. A minha vantagem de crescer como atacado era estar no Brás, mas foi a minha desvantagem na época. Estar no Brás. Entendeu? Se eu tivesse em qualquer outro canto, e aí juntou que eu já estava chateado. Aí eu falei, quer saber uma coisa? Chega, fecha a loja. Caralho. Entendeu? E aí a tua pandemia, tu passou como? O que foi a tua pandemia? Cara, aí eu tinha o dinheiro guardado, entendeu? Fiquei de boa. Fiquei esperando, meio triste e tal. Foi uma época que eu acabei engordando bastante. Fiquei meio triste porque eu gostava muito da loja, eu gostava muito das pessoas. Deu meio com a deprê? Deu total. Eu fiquei acho que uns 2 anos deprê, assim, cara. Porque pra mim era muito triste, porque os caras eram meus amigos. Porque tu tava conectado. Entendeu? Tipo assim, cara, igual eu antigamente, sei lá, o Márcio, eu nunca tinha encontrado com ele, mas o cara é meu amigo. A gente falava muito, trocava muita ideia. Você passa a ser amigo daquele grupo de pessoas teu ali. Você tem, tipo, um grupinho, uma bolinha de meia de pessoas que são teus amigos, que você quer ver o bem do cara, sabe? Sim. Então, assim, pra mim foi muito triste não ter esses caras. E aí chegou uma época que quando eu cheguei a tentar voltar um pouquinho depois da pandemia, mas eu voltei sem poder, eu já não tinha a mesma grana que eu tinha. E você sabe, atacado a gente tem que trabalhar com volumes milionários, gente, porque senão a conta não fecha, não é coisinha de 10 mil reais, tá? Nós temos aqui um atacadista assistindo nosso podcast. Tem um atacadista aqui na nossa frente aí, gigante, entendeu? então. Que é gigante e o problema dele é o quê? É justamente isso, é também falta de dinheiro. Quer dizer, a gente muitas vezes não explode por dinheiro, sabe? Por incrível que seja, você fala assim, nossa, eu não explodo o meu negócio por causa de
Porque eu não tô gravando 10 vídeo. milhões. É um outro jogo, gente. É um outro jogo diferente. Então, assim, quando eu voltei, eu já não tinha esse poder forte de dinheiro, porque eu, né, funcionário, todo mundo querendo te processar, demite todo mundo, paga tudo, fiquei ainda pagando um monte de tempo. Tentei abrir uma lanchonete nessa época da pandemia. Como? Abriu uma lanchonete na pandemia. Tu é bom de cozinha? Cara, eu sei cozinhar, mas não é nem pela cozinha. Eu falei assim, cara, tem uns funcionários aqui. Pô, eu vou demitir os caras? Falei, não, vou abrir uma lanchonete, entendeu? Não. Calma aí. Esses funcionários eram da loja que Da foi loja, fechada. eu abri uma lanchonete pra eles. Pra eles não serem, tipo assim, pra eles não ficarem sem trabalho. Cara, Will, tu tinha que estar ouvindo aqui essa história. Tu tinha que estar ouvindo tudo. É um 360 muito louco aqui que tá Aí eu acontecendo na história abri, do Raul. chamava Lanches do Gigante. E eram uns lanches no prato, lanchão, diferentão, não é hot dog na mão, não, a parada vem na bandeja, muito legal, sabe? E aí, mas aí funcionário é difícil, né? Entendeu? A gente sabe o quanto funcionário é difícil, era a nossa conversa ontem, e a gente vai daqui a pouco falar mais disso aí, até com mentoria do Will que tá aqui assistindo, inteligência artificial, então assim, mas funcionário é um problema, enfim, vou resumir. Cheguei um dia lá na lanchonete, nego fechou tudo, deixou catupiry tudo fora, carne pra fora. Cara, eu perdi mó grana. Fecharam a lanchonete com tudo pra fora, eu perdi tudo assim de comida. É perecível, pô. O pessoal tava acostumado com capinha, que largava tudo. Quando chegou na hora de lidar com comida, sabe assim, cara, quando eu vi o catupiry, eu lembro do catupiry até hoje, por isso que eu até falo do catupiry, que eu olhei o catupiry assim, ó, estragado, eu falei, cara, eu não tô acreditando, velho, estragaram o meu catupiry, sabe, cara? E eu tinha o prazer da lanchonete, porque não era só o vender, eu ia lá e comia o lanche que eu gostava de comer, cara, era o lanche que eu queria fazer, é o lanche que eu planejei, sabe? Então era pra gente ter explodido ainda com a lanchonete e não deu certo. E vou contar uma agora aqui que eu acho que ninguém sabe, pouca gente viu esse vídeo. Nessa época da lojinha, eu abri uma assistência técnica. Eu peguei um cara assim, tipo, um amigo do amigo, sabe? Igual, tem gente assistindo aqui, eu peguei e falei, cara, quer abrir uma assistência? Eu vou montar ela inteira pra você. Montei a assistência toda pra ele. Beleza. Peguei uma galeria ali no Brás, ficava na feirinha da madrugada. Cara, ela começou a assistência ali, já no primeiro dia já tava, tipo assim, R$700 de faturamento. Ou seja, já tava se pagando tranquilo. Às vezes já tá se pagando, cara. E eu tinha dinheiro à vontade, nem ligava, montei a loja toda, eu falei, tá tudo certo. E rodando, tal, beleza. Daqui a pouco eu tava gravando uma série. Eu gravei mostrando o painel canaletado, ó, que a gente vai botar a mesa, gravei colocando as peças, tal. Foi minha primeira experiência com assistência. Deu uns dias, esse cara que era o meu sócio, que era o técnico, ele me roubou a loja inteira. Como? Ele levou a loja inteira. Meu funcionário passou no final do dia assim, ele, Rafa, o rapaz tá lá, não vou falar o nome, né, não tem porquê. O rapaz tá lá com um caminhão levando tudo embora, você vai se mudar a loja? Eu falei, não, cara. Então, ele tá levando tudo embora. Eu cheguei, eu desci, o caminhão tá vindo embora assim, ó. Ele levou a loja inteira. Caraca. Tudo! Levou meu painel canaletado. Isso com quanto tempo de loja? 2 meses. Eu tava gravando a série, montando a loja. Ó, vamos lá, gente, como é que E monta aí? uma assistência? Na série, tu botou esse vídeo, o Não, cara não, eu virou, parei, isso aqui é um cara. corte. Não, isso vai ser um corte Não, do eu nosso parei. podcast. Eu nem falo mais da pessoa, eu não, tipo assim, sabe? Nunca falei sobre isso. A série morreu um dia ali, tipo, eu simplesmente não falei mais nada. Um ou outro perguntou, aí eu contei o que aconteceu, mas assim, não falei mais nada. Mas o cara me roubou a loja inteira. E como tu achou esse cara? Foi tipo assim, Amigo do aleatório? amigo. Aí, sabe assim, tipo, Aleatório. chega uma hora que você precisa de gente. Pô, se você me indicar alguém, eu vou confiar em alguém. Só que tem hora que você pode errar também, Sim, cara. sim. Então, o amigo do amigo, eu peguei um cara que teoricamente ia assim, era um cara que tinha uma filha pequena, entendeu? Sabe assim, pô, chorou na minha frente, pô, me ajuda, Rafa, sabe? E eu besta, né? Rafa, ajuda. Beleza. Cara, o cara roubou a foi loja ajudar inteira. e se ferrou. O cara roubou a loja do cara. E não é roubou pecinha, não tô entrando Não, nesse ele mérito. levou até o painel canaletado. Cara, eu juro, é até ruim falar assim. Eu falei, ontem o Hércules até falou da gente estar conversando aqui numa mentoria, o Hércules até falou isso, que foi uma dica minha pra ele quando começou a loja. Eu falei, Hércules, deixa eu te explicar, funcionário é assim, o funcionário bom vai te roubar. E o ruim, esse é o cara honesto, entendeu? Aí ele falou, não, Calma. vamos lá, calma aí. Explica isso aí, olha só. Eu falei. Olha isso, o funcionário bom vai te roubar e o ruim é Esse o é o cara honesto. Você vai adorar o ruim, entendeu? Mas é o cara que vai te roubar que vai ser o cara foda na tua loja. O melhor, quando você achar que o melhor funcionário da tua loja tá ali, porra, esse cara tá performando, esse é o cara que tá te roubando. Aí, calma, eu falei isso pra ele. Calma que eu tenho. Eu falei isso pra ele e ele falou assim, não, Rafa, não pode ser assim. Eu falei, cara, é claro que eu tô falando a minha experiência, é um mundo particular, mas você vai enxergar isso lá na frente.
O melhor funcionário dele, quando começou a perfumar, ele falou, cara, assim, o funcionário certo, o moleque é bom demais. Eu falei, daqui a pouco você vai descobrir que ele tá te roubando. Dito e feito. Ó, tem um amigo que ele tinha a seguinte frase, perguntaram isso na caixinha de pergunta dele, né? E aí, o funcionário me rouba, mas ele é muito bom. E aí, o que é que eu faço? A resposta dele foi assim, irmão, tua mulher te trai, mas ela faz uma comida gostosa e tal, ela é bacana, mas ela te mete chifre todo dia. E aí, tu fica com ela no Entendeu? Então, mas aí mulher, a gente entra num outro nível, né? Agora, funcionário, sinceramente, vamos lá, Americanas. Todo mundo sabe que uma galera fica roubando house, roubando as balinhas ali, Sim. chocolate, todo mundo sabe, mas, gente, sai mais caro você contratar um segurança para tomar conta do que está sendo roubado. Assim. Faz parte do processo. A Americanas colocava lá 3% a mais, que é o quê? A taxa de roubo e vida que segue. Funcionário tá te roubando, me desculpa, eu sei que é antiético, é triste, é o mundo que a gente vive, mas assim, é melhor do que a loja fechar, velho. Vai fechar a loja. Cara, não, isso aqui é Entendeu? uma coisa que nós não concordamos. Não, a gente não é pra concordar, eu também não concordo. Mas chega uma hora que você fala assim, é igual o Hércules, ele demitiu o menino depois que descobriu. Até achar outro. Aí veio 3, 4, 5, ruim, caras honestos, caras bons, caras do bem. Só que ruim. Ruim. Perdeu dinheiro pra caramba. O menino tava roubando um fonezinho aqui, uma película ali pra vender ali. Eu sei que é contra princípios e valores, eu nunca tiraria nada de ninguém, mas meu amigo, eu já cansei de olhar e falar, tá me roubando, eu falo assim, deixa, velho, que a conta tá fechando mais alta. Cara, não, ó, pessoal, Entendeu? essa parte aí eu não concordo. Tu tinha que ter escutado aqui a história. Que, Ele deve ter se escutado. o cara estiver roubando, tá tudo Tá legal. roubando Pode deixar, quanto? O importante é o cara Tá o cara roubando dando quanto? dinheiro. Aí eu Entendeu? lembrei da história da mulher que mete chifre. Mas, vamos lá. Não, mas é... Eu falei, Ele falou, já falei no podcast. não, eu concordo com isso, eu sou contra, eu queria que fosse todo mundo honesto e trabalhador, mas não adianta, o cara mais ligeirão, principalmente se você, não tô falando pra todo mundo, tá? Eu quero até fazer uma ressalva, né? Pensa que nós estamos falando das vezes pessoas que estão ganhando um salário mínimo, pessoas que a conta não está fechando, pessoas que não têm um plano de saúde, pessoas que estão morando de aluguel. É diferente de quando você contrata uma pessoa, por exemplo, um especialista, que é um cara que estudou, é um cara que está fazendo tal coisa, é um cara que já ganha seus 3, 4, 5 mil no mínimo, entendeu? Agora, o cara que ganha pouco, e ele começa a ver os caras ganhando dinheiro pra caramba, ele começa a ver que o cara pagou R$2 na película, e ele está vendendo por 30, ele olha e fala assim, caramba, aqui é um caminho. E a gente vê isso o dia inteiro. Conversa com o chinês. Não tem um chinês que não tem gente lá sendo roubado, que não está roubando, que não está sumindo caixa, sendo roubado, entregando mercadoria. Isso é uma presença do mundo. Infelizmente, a gente tinha que educar as pessoas para isso não acontecer. Mas, sinceramente falando, você tem que se adaptar. Tá me roubando quanto? Deve ser porque, como meus princípios, assim como os teus, é muito forte, eu não aceito. Não, eu concordo. Eu demito, eu fico com um funcionário ruim, eu demito, eu tento treinar outra pessoa, mas é porque isso aí vai do emocional do cara. Cara, pô, essa parte aí, mas você entendeu? Por isso que eu entendi. Eu sei que eu não sou um bom empresário, entendeu? Eu tenho N qualidades, mas não sou o cara para estar tocando. É que tu gosta tanto das pessoas. Exatamente. Que tu consegue relevar uma coisa que tu sabe, mas vai acontecer. Irmão, na minha empresa eu boto 2 ruins no lugar desse bom para ver se ele for 2 ruins faz o que eu vou fazer. Não, eu cansei de fechar o olho, cara. Já teve um evento de chegar na loja e falar, cara, cadê tal caixa? Eu olhei, não, a caixa tá ali. Sabe quando você olha e fala assim, cara, eu comprei, velho, eu sei que tá aqui, não velho. Tá. Eu construí isso aqui capinha por capinha, tem milhares de capas aqui, eu sei que capa tá aqui. Eu sei que tá encalhado, eu sei que modelo que não vende, eu sei, porque eu falo com todo mundo. Mas aí tu... Aí você olha e fala assim, velho... Não vale a pena bater cabeça com isso. Entendeu? Vou bater cabeça, vou demitir 3, sabe o que vai acontecer? Meu faturamento no mês seguinte vai cair. Rafa, antes da gente chegar no nosso ponto que você tem que assistir, que é o melhor ponto, chegou até aqui, vai até o final, irmão, porque nós vamos falar sobre inovação, sobre inteligência artificial. Mas antes disso, fala um pouco da tua experiência como head de marketing para a Devia, fazendo a marca ser o que ela chegou a ser no seu ápice. E como que foi isso para ti? Como foi a experiência? Cara, foi uma experiência diferente. Primeiro que eu saí da minha zona de eu mandar em tudo para ser uma zona de que eu tinha liberdade para algumas coisas, mas eu era um funcionário, entendeu? Liberdade criativa. Exatamente. Então, assim, a gente chegou na Devia e até uma das partes boas que aconteceu com a empresa, ela movimentava muito que a gente tinha guerras internas também.
tinha os representantes do Nordeste contra eu, aí contra outro. Tipo assim, eu fazia uma live, eu botava um preço, fulano ligava reclamando. Então era guerra interna entre a gente. E isso fazia os caras também fazerem. Por exemplo, eu falei assim, vou começar a fazer live. Ninguém fazia live. Daqui a pouco o nego fala assim, velho, o Rafa tá vendendo pra caramba com live. Tem que fazer live. Então ia puxando. Mas uma dúvida, tu era comissionado nas tuas vendas? Também, era comissionado. Eu tinha salário fixo, verba de marketing, entendeu? E também tinha comissão. Show, entendeu? Muito bom. E aí essa tua experiência, passou quanto tempo? 2 anos? 2 anos praticamente lá. Como foi esses 2 anos da tua vida sendo funcionário? Tu Cara, que é um cara que nunca foi funcionário. Eu gosto, assim, eu tenho até um saudosismo da empresa, eu gosto da empresa. Eu não gostei de o que acontece. Tinha horas que eu sabia o que ia acontecer e não me escutavam. Então eu tenho um pouco isso, assim, tipo, por que não me escutou? Igual, quando eu cheguei lá, eu falei assim, beleza, eu não gostava da máquina ser desbloqueada. Ser bloqueada, eu não gostava. E aí, o que eu fazia? Já que é bloqueada, eu vou fazer de tudo para ajudar os caras a venderem e a pagar a conta. Eu quero mostrar que realmente a empresa era de qualidade. E realmente a película era muito de qualidade, tá tudo certo. Nunca menti, mas tinha um problema. Eu falava, é bloqueada, fim. Eu falava para a empresa, vamos fazer uma máquina desbloqueada. Entendeu? Que assim, quem não quer, porque o bloqueio era bom para empresa grande. Porque, ó, a gente falou de roubo, de funcionário. Em empresa grande, a gente tem preocupação se estão sumindo com a película. Então, o bloqueio da máquina ajudava, que a gente tinha controle do que vendeu, o que não vendeu. Entendeu? Tinha empresa que a gente... Exatamente, porque eu sabia que o pessoal roubava. Eu falava, gente, eu era roubado o dia inteiro. Entendeu? Não dá pra ficar com... Larga corte aí. Porque senão eu compro a película na 25 de março, corto na tua máquina e você não sabe o que eu tô vendendo, velho. Entendeu? E concorda? Eu não posso chegar na tua loja logo, pegar uma película minha e cortar? Você vai ter controle? Não, cara, pagou no dinheiro. Entendeu? Então é isso que acontece. As pessoas, eu via isso acontecendo. Pessoas sendo roubadas o dia inteiro. Isso acontecia comigo e acontecia com meus clientes, cara. Entendeu? Tinha gente que falava assim, não, mas não, as minhas películas estão aqui, ó. Eu tenho 40 unidades e elas continuam as 40. Eu falei, presta atenção na câmera. Ele tá trazendo película de outro lugar. E cortando na tua máquina. Entendeu? Então isso acontecia. Então o bloqueio da máquina tinha sentido para redes maiores. Tanto que as redes principais do mercado, assim, sabe? Grandes, Motorola, Vivo, tudo era nosso. Por quê? Porque eles precisavam de bloqueio. Precisavam de controle. E ia mais, tá, Ed? Tinha empresa, por exemplo, não é o caso, tá? Vou dar um exemplo. Sei lá, a Vivo. No caso, acho que era a TIM que tinha isso. A TIM mandava colocar um QR Code em cada película. Então não era o bloqueio da máquina, era o bloqueio da película. Cada película tinha um QR Code. Então, tipo assim, essa película, sei lá, errou. Tem que ser anotado. Errou o corte e a película tá aqui. Entendeu? Era uma prevenção de roubo. Exatamente. Por quê? Pensa numa TIM. Pensa numa franquia com 500 lojas. É roubo em cima de roubo, cara. Então você tá entendendo? Então tem uma hora que tem visões que as pessoas não enxergam, não é o mundo delas. Mas para outro mundo, é o mundo perfeito. Só que aí é onde que eu não concordava. Imagina que nós temos a máquina bloqueada, tá fazendo sucesso, a gente era campeão de venda, tá tudo bem. Só que agora, vamos tirar o dinheiro do bolso esquerdo e botar no bolso direito. A gente cria uma máquina sem bloqueio, entendeu? Uma película um pouco mais barata, com a mesma qualidade, e trabalha um outro grupo de pessoa, entendeu? Isso aí funciona em qualquer lugar, é Cacau Brasil e Copenhague, entendeu? Com a Cacau Show, são públicos diferentes, entendeu? E do mesmo grupo, só que não foi feito, entendeu? Então eu perdi a venda porque muita gente não queria o bloqueio, e para muita gente o bloqueio não fazia sentido. Então começou a ter um choque de realidade, e eu falava, cara, vocês vão ter problema. Então já que vocês não estão acreditando no meu caminho, então eu vou sair. Chegou uma hora que eu saí, entendeu? Cara. E na verdade eu saí porque surgiu uma guerra forte entre as máquinas, que chegou num ponto, gente, que virou guerra, tráfego pago o dia inteiro, era eu com martelo, era todo mundo fazendo guerra, e aí as máquinas começaram a entrar numa guerra de pegar a máquina do outro. Então, por exemplo, era a gorila falando, me dá a máquina da Dev aí que eu vou pegar a... Eu te entrego a minha. Isso, começou a um pegar a máquina do outro, virou uma canibação. Um canibalismo entre as marcas que não ia dar dinheiro para ninguém, ia só dar prejuízo, entendeu? Como muita marca perdeu muito dinheiro por causa disso, sabe? Porque às vezes o cara vendia a máquina abaixo do preço de custo da máquina para poder vender o insumo. Exatamente, para ganhar a longo prazo. Exatamente. Só que virou essa guerrinha, o cara surfava aqui na onda, daqui a pouco trocava a máquina pela outra, daqui a pouco trocava. Eu falei, gente, esse modelo de negócio de vocês está ficando loucura. E eu falando com os donos das marcas, falei, vocês estão ficando maluco? Eu sei que vocês têm dinheiro para queimar, vocês têm milhões na conta aí, mas agora virou ego de vocês, um querer tirar do outro 1 milhão... É número que a pessoa Eles pararam de olhar para financeiro e começaram a olhar para ego. Não, eu quero ter mais máquina que tal marca, eu vou derrubar tal marca, fulano não é tão bom igual eu, sabe assim?
Eu falei, gente, isso é um jogo que eu não quero, cara. Eu quero um jogo de deixar a galera feliz. Saiu. Entendeu? Aí foi onde eu saí, entendeu? Beleza. Mas eu gostava demais da marca, gosto ainda, eu lembro respeito. até hoje que, assim... Chamei você lá no passado. Me convidou, eu tava em um evento lá no Piauí, em Pix, eu e o Cícero Cowboy, recebi uma chamada do Rafa, fiquei super lisonjeado, agradeci. E como eu sou um cara sincero e honesto, ao invés de escutar todo o plano, tudo que ele tinha para fazer, eu já disse, Rafa, infelizmente não vai dar para eu entrar, porque eu tô com um projeto dentro da mesma linha e aí vai conflitar, então tô fora, mas muito boa sorte. E ele, cara, tipo assim, as marcas de película estouraram após isso. Não, porque eu comecei a fazer tráfego pago. Nessa época eu comecei depois a trabalhar com isso, Sim. Porque eu comecei a pagar gestores de tráfego e eu comecei a ver serviço ruim. Eu falei, cara, esses caras não estão sabendo o que eu tô fazendo, entendeu? E eu tinha uma breve noção. Eu falei, tô em casa, tô tranquilo, eu só gravo vídeo de vez em quando, tal. Meu papel é conversar com os clientes que são amigos. Falei, tô tranquilo, eu vou estudar esse negócio. Aí começamos a estudar. Eu, o Pedro, que da Dev também começou a estudar. Aí a gente começou a se especializar em tráfego pago. Aí a gente começou a forçar mais ainda o tráfego pago. E aí as marcas começaram a vir junto, veio o Okamaster, Gorilla Shield, a Print, entendeu? E assim, muita coisa orquestrada, tá? Eu ligava pro dono da marca e falando, ô, eu vou bater na tua marca, tá? Não, bate aí, Rafa, tá tudo tranquilo. Então era assim, era orquestrado também, entendeu? Cara, muito bom. Foi um negócio bem legal. Após essa guerra de marcas. Aí eu fui pro tráfego pago, né? Depois que eu saí da Dev, muita gente ficou, pô, Rafa, teu tráfego tá show, não sei o quê. Ficou pedindo, eu falei assim, bom, estão pedindo, eu vou pro tráfego pago, né? E aí fiquei, acho que até há pouco tempo eu tava fazendo ainda, tem cliente ainda de tráfego pago, mas não divulgo mais, né? E aí chegou agora, eu comecei a entrar para a linha da inteligência artificial. Desde o final do ano passado, e que aí eu tenho cliente do tráfego pago, mas não é mais foco, entendeu? Até porque já tenho inteligência artificial que faz o tráfego pago, então para mim perdeu sentido. Tem gente ganhando dinheiro com isso, mas para mim perdeu sentido. Será que dá para agregar para os clientes, cara, tem um cliente de tráfego pago, a IA também? Dá para agregar, dá. Fala um pouco para quem ficou até agora, para eu aprender contigo, qual a tua visão sobre a IA e como que a IA pode agregar para esse cara que está assistindo. Às vezes o cara tem uma loja que ele... mas minha loja só tem 2 funcionários. Para mim não faz sentido. É o contrário, eu acho que faz sentido. Um atendimento de IA agrega 5, 6 funcionários, que vai trabalhar 24 horas por dia. Não, às vezes não é a demanda do cara, às vezes ele não precisa de 5, 6 funcionários. Às vezes ele só tá precisando de um. Mas a questão resolve isso. Eu não sou a favor de demitir pessoas, sabe? Eu sou. Então. Eu sou a favor. Da mesma forma, você vê como é que são, é diferente, mas no fundo a gente tem o mesmo propósito, né? Sim. Eu não gosto, eu acho que se for demitir, eu acho que não tem que demitir, tem que botar a IA, mas pegar essa pessoa para outra coisa. Por exemplo, eu tenho uma funcionária, eu vou implementar um atendimento com inteligência artificial. Eu preciso dessa funcionária atendendo? Não. Mas eu posso pegar essa funcionária e transformar ela numa social mídia, eu posso fazer a funcionária fazer outras coisas. Eu vou dizer, porque você está pensando em você tem 10 funcionários, desses 10, 3 funcionários fazem 70% das suas vendas. Você não precisa dos outros 7 não. Irmão, demite 7, contrata uma IA que você vai estar muito mais feliz na sua vida. Por quê? É 7 dores de cabeça a menos, é 7 pessoas pensando em como que ela vai te fuder todo dia. Então, assim, você só cresce. Tu vê que pessoas. Eu tenho o lado de falar do roubo, mas tu sabe que os caras estão querendo te fuder toda hora. 7 pessoas pensando no seu mal. Não é 7 pessoas agradecidas porque você tá dando e gerando emprego, não. É 7 pessoas querendo o seu mal. É 7 pessoas que se sentem ruim quando você conquista alguma coisa. Quando o Rafa de Porsche, 3 vão ficar felizes, caralho, ó. O Rafa tá de Porsche, eu tô ganhando minha grana aqui. Outras mas você vê, o Rafa tá me sugando e o Rafa tá de Porsche. Então, a IA, pra mim, demita. Se você tem 10 funcionários aí e a IA pode fazer o serviço dos 10, demita 7. Não, na verdade faz bem melhor, né? Porque a gente tá entrando no mérito que, assim, não é nem o mérito que você falou de o cara às vezes pode te processar, o cara quer o teu mal, não tá feliz com o crescimento da tua loja. A IA trabalha 24 horas, 7 dias, não tem atestadinho, não tem nada. Um dia eu cheguei lá na loja, faltou 3 funcionários assim, né? Aí eu falei, por que faltou? Não, eles estavam fazendo não sei o quê, ninguém me explicou. No dia seguinte, chegou um com o braço quebrado, o outro com o dente quebrado. Tipo assim, eles foram jogar bola, rolou um pau lá, saíram na mão, tipo assim, um time com o outro. Cara, eu perdi 3 funcionários.
Uma loucura. Então, Entendeu? fala um pouco, Rafa, da tua visão de IA Tá. pra gente finalizar e como que a gente pode implementar. Nosso papo, cara, papo incrível. Mas e aí? Pensando em IA, primeiro vamos fazer até uma chamadinha aqui. Na ExpoCell agora, dia 11 e 12 de novembro, a minha palestra vai ser sobre IA. O Ed vai ensinar como alavancar uma assistência, eu vou falar sobre várias coisas de IA que eu vou até explicar um pouquinho. Mas enfim, a gente está indo para vários eventos aí com palestra, né? E a gente vai passar a ter também o serviço aí, que é o primeiro caso, é o agente de atendimento. Esse aí vamos dizer assim, a moda do momento é substituir o atendimento por uma inteligência artificial, né? Então, assim, eu até mostrei para os meninos aqui, depois eu vou gravar vídeo para vocês. Incrível, 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 incrível. O Rafa mostrou um atendimento que eu tava falando, jurando que ele tinha gravado as respostas no automático, mas não. Perguntou uma coisa sobre um apocalipse e o Rafa respondeu. Eu digo, não, ele não gravou porque ele acabou de descobrir o apocalipse aqui comigo. Então não gravou, exatamente. Foi realmente... Cara, perfeito. Você consegue direcionar, é o que a gente chama de prompt, tá? Na palestra eu vou falar muito sobre isso. Você, da mesma forma que você tem o português e a matemática, você não aprende a fazer conta? Sim. Você não aprende gestão de negócio para gerir a tua assistência? A IA tem uma linguagem dela que se chama prompt. Eu tenho que saber conversar com a inteligência artificial. Então hoje surgiu uma nova profissão que é engenheiro de prompt. É os caras que conversam com a IA. Porque assim, às vezes você fala assim, faz uma moça com vestido. A IA vai fazer, mas ela vai fazer horrível. Você tem que ter um prompt, você tem que ter uma forma que você comunica com a IA e ela te entrega resultados melhores. Então, por que você achou o meu atendimento show de bola? Porque é o meu prompt é show de bola. E aí, no caso, essa era uma IA conversacional que não tem bate-pronto, é conversa igual a gente está aqui, ó. Fica ligada, a IA funcionando e ela fica te escutando e respondendo, entendeu? Então isso é o futuro. Eu fico brincando que isso aí é o atendimento de 2030, não é nem de agora. Eu vou lançar um produto que pouca gente vai entender agora. 2030 você vai ver que é tudo isso, entendeu? Mas vamos até continuar, né? Sim. Vamos lá, pensando em inteligência artificial. Hoje ela pode te ajudar a fazer roteiro para os teus vídeos, para você encontrar a tua persona, em vez de você ficar tirando, querendo tudo quanto é cliente, entender o teu cliente ideal. Então você consegue hoje ter linha de criatividade. Pô, não sei o que eu gravo. Vamos lá, conversa com a IA. A IA monta para ti um roteiro, exatamente. Monta um cronograma do que tu pode gravar. Você cria imagens, você faz vídeos lá no nosso grupo dos palestrantes lá do evento, eu boto os videozinhos, não sei o que a IA que foi eu que fiz, com o rosto que eu queria, falando o que eu quero. Então assim, hoje você tem várias coisas que você pode fazer com inteligência artificial. E não só isso, né? A gente tem hoje não só atendimento, a gente tem toda a questão até mesmo de segurança, de empresa, de gestão. Hoje tem IA que faz tudo. O meu financeiro, tem IA que está trabalhando com o financeiro. Então depende, é claro, né? De como você está implementando isso e o teu momento de loja. Mas, gente, hoje as possibilidades são infinitas. Eu tenho até uma comparação que a internet demorou 13 anos para atingir um topo que a inteligência artificial atingiu em 2. Entendeu? Então, assim, o que a gente está vivendo hoje o mundo vai ser totalmente diferente. Na minha cabeça é até assim, daqui a 5, 10 anos a gente vai estar com... É tipo Star Trek mesmo, sabe? É linha de Matrix, é óculos. Hoje a gente está aqui falando com um puta do evento de manutenção de celulares. Mas amanhã vocês podem estar fazendo manutenção em óculos. Isso já está acontecendo. Starlink, acho que não sei se é o James, já estão fazendo. O James já está em 2035, ele está fazendo manutenção Starlink. E assim, há muito tempo o James foi pioneiro nisso. Então assim, hoje não está surgindo os óculos da Meta? Quem vão ser os primeiros? Claro, vai ser James, vai ser os caras aqui. Mas assim, daqui a pouco vão estar ensinando a arrumar o óculos da Meta. Daqui a pouco a gente tem o braceletezinho que você tem que usar. Então assim, vai ter um mundo muito novo aí, gente. Daqui a pouco vamos estar implementando alguma coisa. Daqui a pouco a gente pode estar com uma IA numa lente de contato que vai te dar uma visão melhor, que vai projetar aqui as coisas. E você acha que está muito longe disso acontecer? Não tá. Cara, parece uma conversa de futuro. E o que é que não é futuro, gente? Não é, entendeu? E se você até vale a indicação, tem um filme que se chama 2001, Uma Odisseia no Espaço. Esse filme, ele foi feito em 1986. Você olha o filme, é a atualidade de hoje. Você vê tudo que está acontecendo hoje, a própria IA, essa tendente conversacional que eu tenho hoje, ela já tinha na cabeça de alguém em 86. Em 86, entendeu? Inteligência artificial você está vendo agora, mas isso aí já tem mais de 70 anos.
Entendeu? O termo inteligência artificial foi cunhado na década de 50. O cara da parte de computação que falou o que é inteligência artificial, como ia seguir esse caminho. Então vocês estão achando que é o futuro, mas esse futuro tá aqui, cara. E vai mudar totalmente, assim, muita coisa, viu? Então a pessoa não pode ficar só pensando nas coisas básicas. Ela tem que evoluir a assistência dela, evoluir o negócio dela como um todo, né? Cara, que maravilhoso. E assim, pessoal, de novo a gente vai reforçar o convite para você ir na Expocel, para ouvir o Rafa presencialmente, principalmente ver o que ele vai aprontar lá com essa IA conversacional, porque eu já vi funcionando ao vivo, me impressionei, e ele disse que vai melhorar muito mais ainda para apresentar lá. Então eu espero que vocês tenham gostado. Todas as redes sociais do Rafa estão aqui na descrição para você ir lá e conferir. E Rafa, Só tenho a te agradecer, cara. pela tua amizade. Você sabe o quanto que eu te admiro. Para mim é muito gratificante estar aqui. Eu tô até um pouco sumido da internet, mas sempre que você precisar de mim, minha mão tá aqui para você, cara. Que do meio tem uns 5, 6 caras que eu admiro demais e você é um desses caras. Cara, eu fico muito feliz. Conheci o Rafa num curso, assim, presencialmente, num curso que ele foi lá fazer. Fui lá fazer o curso. Eu fui lá, eu sei trocar vidro, viu? Eles sabem trocar vidro e eu fiquei impressionado porque eles foram um dos melhores. O Vitor e você um dos melhores. Eu fiquei o segundo lá no dia. Sem nunca ter trocado o vidro, sem nunca ter feito uma parada de... Cara, o cara quando ele tem a massa cinzenta boa... Não, porque é bom, a gente precisa enxergar outro mundo. Tu vê, eu não sou da manutenção, eu não tenho assistência técnica, mas eu quero saber o que eles fazem, como é que troca o vidro. É bom pra tua mente expandir, assim, pra você conseguir enxergar um horizonte um pouco mais longe, né? Cara, maravilhoso. Pessoal, valeu. Até o nosso próximo aí, Rafa. Tamo junto. Fica com Deus, Ed. Obrigado, viu, meu amigo? Tamo junto.